E depois de mais de 7 meses de uso contínuo com o Galaxy Z Fold 7, eu tenho aqui as minhas percepções para trazer para vocês sobre o aparelho e para quem ele é indicado. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. E se você ainda não me conhece, é porque ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade como essa e já deixa o like aí para fortalecer a nossa comunidade. Lembrando que eu vou deixar o link do produto na descrição, no primeiro comentário fixado e também vai estar aparecendo aqui pelo vídeo. Beleza? Eu já trouxe outros vídeos sobre o Z Fold 7, vai estar na playlist aqui no final desse vídeo, então passa lá, vai estar também na playlist aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando de participar também dos nossos grupos de ofertas, do Telegram e do WhatsApp, sempre rolando precinho camarada por lá, não fica de fora, participa, beleza? Vamos lá então, Galaxy Z Fold 7. Esse aparelho aqui, eu vou falar para vocês que ele passou a ser muito mais útil para mim do que eu imaginava que ele de fato seria. Isso porque o Galaxy Z Fold 7, num primeiro momento, para quem já conhece, é um aparelho que desse jeito aqui pode parecer normal, mas na verdade, quando você abre ele vira simplesmente um mini tablet aí na sua mão para que você possa fazer o que você quiser, tanto com relação a consumos de mídia, quanto também com relação aí à produtividade. Mas vamos lá, vou mudar o ângulo de câmera aqui para que vocês possam acompanhar melhor essa história toda. Então, ó, mudando aqui o ângulo de câmera, esse é o Z Fold 7. Como eu falei, já trouxe outros vídeos aqui e tal. Para quem ainda não conhece, tá aqui o aparelho e esse é o tamanho de tela aberta que ele vai ter, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui em especificações nem nada do tipo, porque a ideia aqui é narrar a experiência de uso. Eu já fiz isso em outros vídeos. Então, se você quiser saber especificações e tudo mais, confere a lista que vai estar no final aqui na playlist, que vai estar no final desse vídeo. Fechou? Beleza, então. Bom, ele é um aparelho multiuso, como a gente pode ver, já que quando ele está fechado, ele simplesmente vira um smartphone padrão, ok? Olha só a espessura dele. Vou pegar aqui o S26 Ultra, por exemplo, para a gente dar uma olhadinha, ó. É desse jeitão aqui que ele fica. Ele fica mais fino um pouquinho que o S26 Ultra, mas o S26 Ultra é um aparelho bem grandão, né? Então, ele fica aí com um tamanho bem padrão. Deixa eu pegar aqui, ó, o Redmi Note 15 Pro, que também dá para ter uma noção. Olha só como é que ele fica, ó. Inclusive, logo vai ter vídeo sobre esse produto no canal, hein? Fica aí por dentro, já se inscreve. E aí, quando você quer utilizar ele de uma outra forma, que não seja nesse padrão aqui, você simplesmente vem aqui, abre e você pode passar a utilizar de várias outras formas. Quais várias outras formas você pode utilizar? Bom, isso aí é limitado só pela sua criatividade, ok? Mas vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, consumo de mídia. O consumo de mídia nesse tipo de produto vai ser muito mais interessante, porque você vai ter uma área aqui muito maior, né? Então deixa eu só diminuir o brilho aqui para ficar melhor aí para vocês. Acho que assim melhorou. Então vamos supor que eu quisesse de repente, sei lá, eu quero ver YouTube. Então vamos lá, vou entrar aqui no canal, vamos bater aqui lá no Em Análise, no histórico não, eu quero vir aqui, ó, no canal diretamente. Então você quer ver um vídeo aí do Em Análise. Você vem aqui, ó, clica e começa a ter uma visão muito mais interessante do que você teria caso você pegasse um smartphone comum. Se você virar ele assim, então, ó, e estender a tela dele aqui, olha só o tamanho de tela que você tem aqui para poder acompanhar o seu vídeo, tá? Isso se aplica não só aos vídeos do YouTube, como também vai se aplicar a filmes, séries, etc, tá? Você pode habilitar exatamente esse padrão de tela aqui para poder você ficar acompanhando, e tudo isso é muito interessante. Ou então, se você quiser deixar ele, por exemplo, apoiadinho em algum lugar, você vem aqui, coloca ele assim, ó, dá uma dobradinha na tela, automaticamente ele já muda aqui o vídeo para a tela de cima e aqui embaixo ele já vai habilitar aqui, ó, todas essas opções para que você possa gerenciar o vídeo. Dá play, dá pause, avançar, retroceder, enfim, você tem
os comandos aqui do que você pode fazer aqui no vídeo já diretamente, comandos mais básicos, né? Você já tem esse acesso a esses controles premium, tá? Então isso é bem interessante. Quis voltar, volta aqui novamente e bota em tela cheia de novo, beleza? Mas vamos voltar aqui, ó, pro padrão. O que mais a gente consegue, deixa eu pausar o vídeo aqui, depois você confere esse vídeo se ainda não conferiu, sobre um comparativo que eu fiz do S26 Ultra com o S24 Ultra, ficou bem bacana. Não foi bem um comparativo, foi mais a gente entender algumas diferenças que podem ou não existir entre os dois, beleza? Mas passa lá e confere direitinho, você vai entender e vai curtir. Muito bem. Sandro, beleza, que outras possibilidades eu tenho, então, de utilizar, por exemplo, o Galaxy Z Fold 7? Muito boa pergunta. Você pode, por exemplo, utilizar o Z Fold 7 como o seu leitor digital. Pois é. Ah, eu gostaria de ter um Kindle, mas eu não tenho, eu acho que não vale a pena comprar um Kindle. Beleza. Então, se você quiser, adquire esse smartphone aqui e usa ele como Kindle. Você vai lá, faz o seu login na sua conta Kindle. Se você não tiver, é só fazer um login lá rapidinho que você já passa a ter acesso. Se você assina o Kindle Unlimited, você vai ter acesso a todo o repertório deles lá. Se você quiser comprar livros digitais também e tudo mais, você vem aqui, ó, no íconezinho do Kindle, clica e aí você já cai aqui direto no seu livro. Esse livro aqui é um livro específico que eu tô lendo, ele já abriu aqui para mim, mas você pode mexer do jeito que você quiser dentro do repertório do Kindle, dos livros do Kindle, para que você possa ler aí o que você se interessar. Então aqui, ó, muito mais fluido para você virar a página, por exemplo, ó, já que no Kindle mesmo você não tem essa fluidez toda, ele é mais travado, né? Aqui você tem um refresh rate aí de 120 Hz, então isso ajuda bastante aqui na fluidez, embora para vocês esteja a 60 Hz no máximo, para mim está a 120 e está extremamente fluido. Beleza? Então você tem todas essas possibilidades aqui, além de jogos, você pode botar em tela cheia aqui também e jogar, fica muito mais interessante. Você pode utilizar ele para fazer desenhos, para fazer eventualmente anotações, embora ele não venha mais com a S Pen. Isso aí, não sei, é meio contraditório, algumas pessoas acham que não faz diferença, outras pessoas dizem que preferiam. O fato é que, na minha humilde opinião, se é que eu posso expressá-la aqui para vocês, eu acho que uma vez que você incluiu uma funcionalidade, eu sempre falo isso nos vídeos, tá? Uma vez que você tenha incluído uma funcionalidade num aparelho, eu acho que é chato você depois tirar essa funcionalidade do aparelho, tá? Então, por exemplo, ele perdeu a função, a compatibilidade com a S Pen. Tudo bem, era uma S Pen específica para ele, não era qualquer uma, mas ainda assim ele tinha essa possibilidade. O Z Fold 6 tinha, por exemplo, e o Z Fold 7 simplesmente a Samsung retirou. Eu acho chato, eu acho que as funções em aparelhos premium, como é o caso do Z Fold 7, você não pode tirar, você tem que estar sempre acrescentando, a não ser que seja uma função realmente que traga algum tipo de problema para o aparelho a longo prazo, médio e longo prazo, alguma coisa do tipo. Mas se não, deixa essa função integrada no aparelho e as pessoas escolhem se vão querer ou não utilizar, né? Por mais que muita gente não utilizasse, eu vejo comentários de pessoas dizendo que gostariam que ainda tivesse. Quem sabe aí no Z Fold 8 essa função volte. Vamos ficar de olho. Mas o fato é que daqui saiu. Mas você ainda consegue utilizar, obviamente, o seu próprio dedo para fazer os desenhos, ou então você pode comprar aquelas canetinhas com uma pontinha de borracha e usar ela como se fosse uma espécie de S Pen. Não é a mesma coisa, não tem a mesma precisão, mas ainda assim vai quebrar o galho, tá? E voltando aqui para cima, só para a gente ver, é um aparelho top de linha, ele traz aqui o Snapdragon 8 Elite, então ele vai ter um desempenho excelente, ó. Se a gente pegar o AnTuTu dele, ó, são 2.502.000 pontos, tá vendo? Então é bastante coisa, você vai ter aqui um desempenho excelente, obviamente ele não está com o mesmo desempenho aqui do S26 Ultra, que agora realmente ficou um desempenho aí que de fato mostrou pra gente o que é um processador premium de verdade, ó. 3.665.000 pontos, é mais de 1 milhão de pontos aí de diferença, né, do processador anterior para o atual.
Mesmo assim, você vai ter aqui um excelente aparelho que não vai te deixar na mão em absolutamente nada. Então, para fazer fotos, para fazer vídeos, para o que você quiser, para acompanhamento de conteúdo, para jogar, para ver filmes, séries, de modo geral, que você quiser, para fazer leitura de livros digitais, de arquivos PDF, tudo isso vai ser muito mais facilitado aqui, sem sombra de dúvida, com o Galaxy Z Fold 7. Mas por que eu adquiriria esse produto? Por tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pelo conjunto de possibilidades, porque além dele agir como um smartphone padrão, quando ele está fechadinho assim, você tem essa possibilidade aí de abrir a tela do aparelho e ter uma tela muito maior aqui para que você possa utilizar com tudo isso que eu acabei de descrever aqui para vocês. Beleza? Ele vai ter uma duração de bateria aí ok, que deve dar conta da maioria das pessoas, embora, dependendo da sua utilização, talvez você precise dar uma recarga aí, mais ou menos, chegando para o final da tarde do dia, tá? Vai depender da sua utilização, obviamente. Se for uma utilização mais puxada, talvez você precise dar uma carga aí antes de chegar à noite, tá? Depende da utilização, mais uma vez. Para mim, por exemplo, que utilizo muito para gravar vídeos, às vezes, quando dá ali por volta das 7 da noite, eu preciso dar uma espetada. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, às vezes eu nem preciso. Depende, mais uma vez, da utilização. Se eu utilizar ele puramente para acompanhamento de e-mails, mensagens, mensageiros e afins, ver as minhas redes sociais, gerenciar e tudo mais, dá conta do recado tranquilamente, sem eu precisar botar ele para recarregar antes do fim do dia. Ok? Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, de utilização para utilização. Se você está utilizando ele no Wi-Fi, se você está utilizando ele no 5G ou no 4G, tudo isso vai fazer diferença na hora aqui da autonomia da bateria do aparelho, precisar ou não de um complemento. Então, isso é muito específico de pessoa para pessoa, ok? Inclusive, só fazendo aí um adendo sobre fotos, que eu acabei de mencionar que ele faz excelentes fotos, excelentes vídeos. Vira e mexe, eu utilizo o aparelho para gravar os vídeos aqui como câmera auxiliar. Quem está aqui em cima aqui agora é o meu S24 Ultra, que está gravando a parte aqui da mesa, mas eu também utilizo, às vezes, o Z Fold 7. Então ele dá conta tranquilamente como câmera, não só secundária, como câmera principal também. Principalmente se você souber utilizar o modo profissional de vídeo, tá? De gravação de vídeo. Você faz o ajuste ali manual, coloca do jeitinho que você quer e fica um vídeo excelente. Até porque ele traz aqui, como sensor principal, o sensor de 200 megapixels presentes aí em todas as linhas S Ultra. Então, no S24 Ultra, S25 Ultra, S26 Ultra, ele vai ter esse mesmo sensor, tá? No S26 Ultra teve um leve aprimoramento, eu já falei disso em outro vídeo que eu falei sobre o S26 Ultra, então passa lá e confere, mas ainda assim ele traz o sensor de 200 megapixels. Ele não vai conseguir dar o mesmo zoom digital e tudo mais de 100 vezes e tal, mas ainda assim ele vai conseguir dar ali até 30 vezes de zoom híbrido, é um zoom híbrido, mas ele vai conseguir para fotos, ok? Então assim, de modo geral, gente, é um aparelho excelente, multiuso. Você tem aqui congregado num único aparelho o seu smartphone, o seu leitor digital, a sua tela aí para acompanhamento das suas séries favoritas, dos seus filmes, do seu canal em análise favorito, tudo isso num único aparelho que faz ainda fotos excelentes, vídeos excelentes e que tem uma boa duração de bateria quando a gente considera um uso mais padrão. Ok? Atualmente ele está saindo por volta dos seus 8.000 e poucos reais. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Isso a versão de 512 GB de armazenamento, tá? Que eu estou me referindo aqui. É um preço que não é barato, mas quando a gente pensa no multiuso que o aparelho traz para a gente, pode ser interessante para algumas pessoas ter em um único aparelho tudo isso congregado, tá? Então, fica aí de acordo com a utilização e, claro, de acordo claramente com o bolso de cada um, mas quem puder é uma excelente opção para se ter aí, justamente por ser um aparelho multiuso muito, muito bom. Beleza? Então, essas são as minhas percepções. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye!